Boa noite, então, pessoal. Hoje, né, a Fernanda Belé, acertei, Fer? Sim, prof. Ela vai apresentar, então, o seminário dela sobre exercício físico e interleucina 4. Na verdade, é um artigo, é um dos meus artigos do doutorado, então, ela vai fazer essa revisão um pouco mais da L4 e entrar aí no artigo de resultado propriamente dito, né? E a Fernanda, como ela já falou, né, ela é fisioterapeuta, ela fez residência multiprofissional em saúde, deixa eu só olhar aqui para eu não errar, que eu tinha até colocado aqui, saúde do idoso, né, pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, e fez graduação na UEL, em Londrina. E hoje, então, é nossa aluna de mestrado do PPGCS, na linha, né, de pesquisa em neurociências. A Fer está trabalhando, e a ideia, então, de trabalhar no projeto dela é continuar aí pesquisando um pouco mais agora da interação da interleucina 4 com o sistema opioide, porque tem uma relação muito grande na quantidade aí e expressão de receptores opioides regulados pela IL-4. Então, parece que a IL-4, ela aumenta receptor opioide em áreas específicas, né, relacionadas ao sistema de controle da dor, e a gente quer investigar algo nesse sentido, né? Então, a Fer está estudando aí já para escrever o projeto, lendo bastante, e ela trouxe um pouquinho desse início, né, dessas leituras dela para a gente discutir hoje. Fique à vontade, então, Fer. Obrigada, prof. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho, então, da interleucina 4 e exercício físico. Então, primeiro eu vou trazer alguns conceitos para a gente relembrar, né, que é comum, né, da gente estar na neurociência, ali no laboratório. Dor é considerada uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão. A dor neuropática, ela surge como uma consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatosensorial, podendo ser de origem periférica ou central. Quando a gente fala de neuroinflamação, ela é definida como uma resposta inflamatória no sistema nervoso central e periférico. Essa inflamação ela é mediada pelas produções de citocinas, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio e mensageiros secundários. Esses mediadores eles são produzidos pelas células glias residentes no sistema nervoso central, principalmente a micróglia e os astrócitos, células endoteliais e células imunes de origem periférica. Também existem algumas consequências, né, por todo esse processo de neuroinflamação, que são as consequências imunológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. E o grau dessa inflamação, dessa neuroinflamação, vai depender do contexto, duração e curso do estímulo do insulto primário. Eu trouxe essa figurinha para mostrar os aspectos positivos da neuroinflamação e os aspectos negativos, né? Então, nos aspectos positivos, a gente vai ter inflamações transitórias mais leves, relacionadas a reorganizações prioritárias. A gente tem aqui a neuroinflamação leve no desenvolvimento, memória e aprendizado, que regula a neuroplasticidade. A gente já vai ver a presença da interleucina 4 em alguns estudos que já estão aparecendo nessa questão aqui. Também vamos ter na parte de reparação tecidual e na neuroproteção propriamente dita. E no lado negativo, a gente tem as lesões mais graves, né? Então, que causam um dano, né? Um efeito colateral, as ansiedades e depressões, a parte de inflamações crônicas, né? Que a gente discute bastante, e também as doenças neurodegenerativas. Aí eu vou trazer o conceito de exercício físico, que é toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem por um objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Ele é estabelecido como maneira barata, segura e eficaz de gerenciar as condições da dor neuropática, mas os mecanismos exatos subjacentes a essa hipoalgesia induzida pelo exercício não são totalmente compreendidos.
E o exercício ele é capaz de ativar múltiplos mecanismos benéficos, possibilitando o tratamento endógeno, e há um crescente corpo de evidências que mostra que há uma relação positiva entre o exercício e a diminuição da dor. Eu achei interessante essas duas frases aqui, porque a primeira aqui é de 2017, então ele fala que há necessidade de mais estudos. Já em 2019, a gente vê que ele diz que já há uma relação positiva, né, que eles já viram algumas coisas e que há uma crescente nos estudos com exercício físico. Isso é bacana porque, como diz aqui, é uma maneira barata, então tem relação com a saúde pública, né, que a gente consegue ver que é uma forma de atingir várias pessoas com menos gasto, talvez. Então, eu achei bem interessante. Aí eu trago um pouquinho dos conceitos da interleucina 4. Ela foi identificada por Howard e Paul em 1982. Ela é secretada principalmente pelos mastócitos, pelas células TH2, principalmente CD4+, por eosinófilos e por basófilos. E ela é uma citocina que funciona como um potente regulador de imunidade. Nessa figurinha, a gente pode ver algumas funções da interleucina 4. Então, ela faz uma comutação de classe de linfócitos B para IgE e IgG1 em ratos, né, em camundongos, e IgG4 em humanos. Então, ela faz essa diferenciação aí de classe. Ela inibe a via clássica de M1, que é a pró-inflamatória, e ativa a alternativa, que é a de M2, que é a anti-inflamatória. E ela também está ligada com o desenvolvimento e expansão de células TH2. O artigo que eu trouxe, então, como a professora Freire já falou, é dela, né? Faz parte do doutorado dela, foi feito em 2018, e ele diz que a interleucina 4 medeia a analgesia produzida pelo exercício de baixa intensidade em camundongos com dor neuropática. Então, quais foram os objetivos gerais deles nesse trabalho? Investigar por meio comportamental, imunohistológico, farmacológico e bioquímico os efeitos aeróbicos do exercício, o efeito do exercício aeróbico de baixa intensidade e a sinalização neuroimune em modelo de camundongos com dor neuropática induzida por uma lesão periférica. Quais foram os materiais e métodos, então, que eles usaram? Só pegar um pontinho aqui. Eles utilizaram, então, os camundongos suíços e balbi machos, de 20 a 30 gramas, e animais nocautes para interleucina 4, também machos, de 20 a 30 gramas. Eu vou explicar mais para frente o que são os nocautes para interleucina 4. Ficaram no ciclo claro e escuro por 12 horas cada, tinham ração e água livre, né, à vontade, permaneceram numa temperatura de 22 graus, com variação para mais ou para menos de 1 grau. E aqui a gente tem as fotinhos da cirurgia que foi feita no nervo isquiático, lado direito deles. Para os exercícios, eles utilizaram essas duas esteiras. Essa de cima foi utilizada nos Estados Unidos e essa de baixo aqui no Brasil. Eles foram familiarizados por 1 semana antes da lesão, com exercício de baixa intensidade, numa duração de 30 minutos, numa velocidade de 10 metros por minuto, uma frequência de 5 vezes na semana, 5 vezes na semana mesmo, não utilizando os fins de semana. Um protocolo de 2 semanas e com início no 3º dia de PO e pós-operatório. E os grupos experimentais utilizados foram o suíço e o balbi, chã, sedentário e exercitados, e os animais nocautes para interleucina 4, sedentário e exercitado também. Então, quais foram os protocolos experimentais, resultados e a discussão que eles encontraram nesse artigo? O primeiro protocolo, ele tinha um objetivo específico de determinar se o exercício físico na hiperalgesia mecânica, processamento cortical e nocicepção e locomoção espontânea após a lesão por esmagamento do nervo isquiático. Então, os grupos que eles utilizaram foram o chã sedentário, um N de 8, o lesão sedentário, um N de 8 e o lesão exercitado, um N de 8 também. E quais foram os testes comportamentais que eles utilizaram? Então, eles utilizaram o teste de Von Frey, que é o da caixinha, com a grade, né? Para hiperalgesia mecânica, foi utilizado o monofilamento de Von Frey a 0,04 gramas. O limiar nociceptivo foi
determinado por frequência, por porcentagem, e a frequência de resposta foi de 10 aplicações. O teste de paradigma fuga e esquiva, os camundongos ficam numa caixa dividida, né, uma de uma cor diferente da outra, cada lado, e aí eles vão ver a permanência que ele fica no ladinho da caixa, o lado direito e o lado esquerdo, né? Então, para processamento supraespinhal da nocicepção, eles utilizaram um monofilamento de von Freya, 0,07 gramas. Tempo de permanência do lado direito foi em porcentagem e foi estimulado uma vez por segundo por meia hora. No teste de campo aberto, então, eles ficam numa plataforma com esses círculos aqui, e aí a gente vai avaliar a atividade locomotora espontânea. Então, é o número de unidades de locomoção, quanto ele se deslocou durante 6 minutos nessa plataforminha aqui. Então, de resultados para esses testes, o que foi encontrado? Nós vamos sempre considerar o grupo lesão exercitado e lesão sedentária. No teste de von Frey, aqui no gráfico, a gente vai ver no eixo vertical, então, a resposta de frequência, né? E aqui o tempo lá, os dias que foi feito a coleta de dados. Nós podemos perceber, então, que houve uma diferença estatística aqui embaixo, né, no grupo exercitado, ele está bem aqui para baixo, em relação ao grupo sedentário que está lá em cima. Então, a frequência de resposta, o número de vezes de retirada da pata do grupo exercitado foi menor do que o grupo sedentário. Está bem claro aqui, né, que a gente consegue ver. E então, a gente consegue concluir que o exercício previne a hiperalgesia mecânica. No teste de fuga e esquiva, a gente consegue ver, então, que o grupo exercitado está aqui em cima, que tem uma diferença estatística principalmente no 7º e no 14º dia, e o grupo sedentário já está abaixo. Então, o que significa? Que aumentou o tempo que eles ficaram por mais tempo no lado ipsilateral à lesão. Tá? O que significa isso? Que o exercício ele reduz o comportamento de fuga e esquiva, já que ele responde mais lentamente, digamos assim, então eles consideraram isso. No teste de campo aberto, a gente consegue ver uma diferença estatística aqui também, e o grupo exercitado, ele teve uma maior atividade em locomoção em campo aberto. Então, ele conseguiu se deslocar mais vezes, né, o grupo exercitado. Isso quer dizer que o exercício aumenta a locomoção espontânea. No outro protocolo experimental, o objetivo deles específicos era investigar o efeito do exercício físico na concentração de citocinas pró-inflamatórias, então a IL-6, e anti-inflamatórias, IL-4, IL-5 e IL-1RA, após a lesão do esmagamento por nervo isquiático no local da lesão. Os grupos utilizados, então, foram o chá sedentário, um N de 8, um lesão sedentária, um N de 8, e um lesão exercitado, um N de 8. Qual que foi esse protocolo, então, que eles fizeram? Foi o teste de imunoabsorção enzimática. Eles retiraram, então, o tecido do nervo e da medula, fizeram um processo farmacológico com o kit ELISA, depois eles colocaram nesse aparelhinho para a leitura das placas, para ter o resultado das concentrações teciduais, das citocinas. Então, na primeira linha aqui, a gente consegue ver os resultados para o tecido no nervo isquiático. Houve diferença tanto para a interleucina 4 quanto para a interleucina 1RA, que são citocinas anti-inflamatórias. Já na linha de baixo, a gente consegue ver na parte da medula espinhal, que também houve diferença para os grupos exercitados, né? Então, aqui dá para ver o cinzinha. E a diferença foi para interleucina 4, interleucina 1RA e interleucina 5, que são também anti-inflamatórias. E na interleucina 6, não houve diferença estatística, e elas são pró-inflamatórias. Então, com isso, eles concluíram que o exercício físico ele aumenta as concentrações de IL-4, IL-1RA e IL-5, que são anti-inflamatórios. Nesse protocolo experimental, eles usaram lá os camundongos nocautes que eu falei, Balb nocautes. Então, o que significa isso?
eles já nascem com uma modificação genética. Então, os progenitores deles já é feita essa diferenciação lá neles e aí nascem os camundonguinhos sem interleucina 4. Então, qual que é o objetivo específico deles? Foi investigar se o papel da interleucina 4 no efeito antihiperálgico do exercício físico. Então, qual que é essa interferência da interleucina 4, né? Então, foi utilizado o grupo lesão sedentária, um N de 5, o lesão exercitado, um N de 5, lesão sedentário nocaute, um N de 6, lesão exercitado, um N de 6. Quais foram os resultados, então, que eles encontraram? Aqui, a gente vai comparar de novo o grupo exercitado, né, lesão exercitado, com o grupo sedentário exercitado. A gente tem uma resposta bem parecida com o primeiro gráfico, né? O exercitado está aqui bem abaixo, né, na resposta de frequência da retirada de pata, porque foi feito o teste de Von Frey, e o sedentário está aqui em cima. Eles fizeram novamente esse teste, porque agora nós estamos trabalhando com os camundongos Balbi e não mais o suíço. Então, por isso que eles repetiram esse teste e novamente deu que a resposta, a menor frequência de resposta é no grupo com lesão exercitada. Quando a gente compara o lesão exercitado com o nocaute lesão exercitado, também há uma diferenciação, né? A gente percebe que continua o que tem interleucina lá embaixo, né? Resposta mais lenta, do que quando a gente tem o que está negativo, né? O que está nocaute para interleucina 4. Então, o que eles definiram? Que a presença da interleucina 4, ela promove o efeito anti-inflamatório. Depois, eles fizeram mais um teste, protocolo experimental, com a neutralização das interações de receptores de interleucina 4. Então, foi injetado um anticorpo, nesse caso, que bloqueia a interleucina 4 nos animais que tiveram lesão 30 minutos antes do início dos exercícios, no dia 3, 6, 11 e 14 após a lesão. O objetivo específico deles era investigar o papel da interleucina 4 no efeito antihiperálgico do exercício físico. Então, os grupos que eles utilizaram foi o PNI IgG1 controle sedentário, um N de 5, o PNI IgG1 controle exercitado, um N de 5, PNI anti-interleucina 4 exercitado, um N de 6, PNI anti-interleucina 4 sedentário, um N de 6. O teste realizado foi o de Von Frey de novo, tá? Agora em camundongo suíço, então se repete a comparação entre controle sedentário e controle exercitado, se comprova mais uma vez que a resposta de frequência do grupo exercitado fica bem abaixo aqui, enquanto o controle sedentário está lá em cima. E quando a gente compara o grupo lesão anti-interleucina 4 exercitado com o grupo controle exercitado, lesão controle exercitado, a gente percebe que também a resposta do exercício é bem mais abaixo do que a do anti-interleucina, que se mantém lá em cima. E o que foi destacado aqui é que nos dias que houve a perda da analgesia, foi aplicado de novo o anti-interleucina 4. E aí ele volta para a resposta lá em cima, no dia seguinte, no caso, que foi aplicado o anti-interleucina 4. Então, com isso, eles concluíram que a presença da interleucina 4 promove maior analgesia. Discutindo esses resultados, eles colocaram, então, que a interleucina 4 tem influência direta com o processo de dor, o processo anti-inflamatório e a analgesia. Os dados, eles mostram que o exercício físico, ele aumenta as concentrações de interleucina 4, interleucina 1A e interleucina 5, que são as anti-inflamatórias, né? E a exclusão ou bloqueio genético da interleucina 4 mostra que os efeitos analgésicos são diminuídos após o exercício em esteira. Nesse outro protocolo experimental, o objetivo deles específicos era verificar a migração e o fenótipo de macrófagos presentes no nervo esquiático após a lesão. Então, os grupos que eles utilizaram foi o lesão sedentário, um N de 5, lesão exercitado, um N de 5, lesão sedentário, nocaute, N de 6, lesão exercitado, nocaute, um N de 6.
Esses testes foram feitos 15 dias após a lesão. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de macrófagos. O teste imunohistoquímico que eles utilizaram, então, foi a retirada lá do nervo esquiático, né, direito, e aí eles utilizaram marcadores para macrófagos M1 e M2. Então, eles pegaram as plaquinhas lá no laboratório, colocaram os marcadores, e aí faz a sobreposição dessas plaquinhas e analisa no microscópio confocal. Então, nos resultados que eles encontraram. Nessa primeira, a gente tem os 4 grupos, então, aqui. Lesão sedentário, lesão exercitado, nocaute interleucina 4 exercitado, nocaute interleucina sedentário. Na primeira coluna, foi utilizado, então, o F480, que é para designar os macrófagos maduros. Depois, nessa segunda plaquinha, foi utilizado o CD11C, que é para marcar os macrófagos do tipo M1. Aqui foi feita a sobreposição e depois aumentado para ficar melhor visualização. O que a gente percebe, então? Que há um aumento de macrófagos do tipo 1 no grupo sedentário. Então, essas flechinhas aqui mostram esse que ficou mais amarelinho. E também, comparando o grupo interleucina, o nocaute interleucina 4 exercitado com o grupo exercitado, também teve a presença maior de M1, nos macrófagos do tipo M1, que são da via mais pró-inflamatória. Na segunda figura, se repetem os grupos, e aqui também foi feita a marcação. Então, M480 para macrófagos maduros, alfa CD206 para macrófagos do tipo 2. Aqui foi feita a sobreposição e depois a gente teve o aumento. No grupo exercitado, então, lesão exercitada, a gente percebe uma maior diferenciação de macrófagos do tipo M1 e no tipo de interleucina 4 está mais diminuído, tá? Nos M2. Falando de gráficos agora daquelas figurinhas, não houve diferença estatística na quantificação de macrófagos. Na diferenciação dos tipos de macrófagos aqui no gráfico B, a gente vai perceber que, comparando o grupo lesão exercitado, há uma diferença estatística para macrófagos do tipo M1 em relação ao grupo sedentário, né, que está aqui destacado em branquinho. Só que no grupo exercitado há uma diminuição de macrófagos do tipo M1. Já no grupo interleucina 4, nocaute interleucina 4 exercitado, há uma diferença estatística aqui no A, né, em comparação com o grupo exercitado, e a gente percebe que é maior a quantificação de macrófagos do tipo 1. Né? Comparando já nos macrófagos do tipo 2, o grupo exercitado, então, ele tem uma diferença estatística, ele se destaca em comparação ao grupo sedentário, e no grupo de nocaute interleucina 4 exercitado, ele também está diminuído. Tá? Então, ou seja, tem essa influência do exercício físico na porcentagem de diferenciação de macrófagos. Então, para discussão, eu só trouxe para a gente relembrar um pouquinho os subtipos específicos de macrófagos, né, que são recrutados nas lesões e infecções. Então, a gente tem os classificamente ativos, que é a via M1, que são geralmente ativados por células TH1, então, que são essenciais para a sua habilidade em eliminar micro-organismos intracelulares e células tumorais, mas simultaneamente causam dano tecidual hospedeiro. Então, essa via ela é um pouco mais agressiva, se a gente for considerar. E temos a via alternativamente ativada, que é a M2, que é pelas células TH2, a gente já vê a presença da interleucina 4, pelos granulócitos. Então, promovem respostas de células TH2, gerando mediadores anti-inflamatórios, interleucina 10, TGF-beta, interleucina RA, interleucina 4, e causam angiogênese e remodelação do tecido. Então, no artigo, eles
mostraram que 2 semanas de exercício em esteira aumentam a proporção de M2 e diminuíram M1 no local da lesão. Consequentemente, há um aumento de citocinas anti-inflamatórias, do tipo IL-4, e o exercício em esteira modula a hiperalgesia, promovendo um fenótipo de macrófagos M2, que aumenta as citocinas anti-inflamatórias e reduzem as pró-inflamatórias que promovem a cicatrização. No próximo protocolo experimental, o objetivo específico deles foi investigar se o exercício físico reduz a reatividade de células gliais no corno dorsal da medula espinhal, quantificação de imunomarcação de GFAP e IBA1. Então, agora a gente vai falar de células gliais. Os grupos que eles destacaram foi o chã sedentário, um N de 6, um lesão sedentário, um N de 6, um lesão exercitado, um N de 6. O teste que eles fizeram é parecido, o primeiro é igual, né, aquele teste imunohistoquímico que eu apresentei antes. Aqui eles retiraram o corno da medula dorsal, da medula espinhal, lâminas que foram utilizadas para esse estudo, é a 1 e 2 e a 3 e a 6. Foi escolhido essas lâminas principalmente porque elas são mais superficiais e elas conseguem ter uma resposta melhor, né, a sensibilidade aqui. Os marcadores, então, que eles utilizaram foi para micróglia. Então, mesmo processo, né, 2 lâminas, a interposição uma acima da outra, e aí vai lá para o microscópio confocal. Então, o que eles encontraram de resultados? A primeira na figura aqui, a gente consegue ver que o GFAP é marcador para astrócito, então o vermelhinho, e o IBA1 é para micróglia. Temos o grupo sedentário, temos o grupo exercitado, os dois com lesão, tá? Temos aqui o lado ipsilateral e o lado contralateral. Mesma coisa desse lado, ipsilateral e contralateral. O que a gente consegue perceber? No grupo lesão exercitado, há uma diminuição da imunofluorescência. A gente até é bem visível, consegue notar que a bordinha aqui no sedentário, ele já é mais vermelhinha do que aqui no exercitado. Então, isso quer dizer que houve uma diminuição da ativação das células da glia. Como gráfico, então, disso, eles trouxeram a quantificação da imunorreatividade dos astrócitos da micróglia. Então, aqui em cima a gente vê primeiro dos astrócitos, no gráfico D, embaixo aqui da micróglia. Considerando, então, o grupo lesão sedentária e lesão exercitada, nós temos uma diferenciação de estatística no grupo, em todos os grupos, tanto ipsi e contralateral, tanto na lâmina 1 e 2, quanto 3 e 4, tá? Sempre no grupo exercitado aqui. E para marcadores da micróglia também, no grupo exercitado, que teve a diferenciação. Só não teve no contralateral das lâminas 3 e 4 aqui, possivelmente porque o N não foi suficiente. Talvez um N um pouquinho maior já teria conseguido uma diferenciação estatística aqui, tá? Então, isso quer dizer que houve uma redução na quantificação de células da glia nos grupos que realizaram o exercício físico, né? A gente pode ver que a diferenciação sempre foi nos exercitados. Aqui eu trouxe destacado o BDNF, que ele também teve uma redução no grupo exercitado, e possivelmente essa redução é por causa da redução das atividades das células gliais, porque elas que liberam o BDNF. Então, qual foi a discussão que eles trouxeram aqui? A gente tem essa figura, a micróglia, né, o astrócito lá na medula. Então, a gente tem um estímulo nocivo, um inóculo, um pump e um dump. No estado mais pró-inflamatório, a micróglia e o astrócito, eles estão mais ativos, então liberam o BDNF, liberam o TNF-alfa, o NF-κB também aqui está um pouco mais ativo. Então, a gente vê várias situações ocorrendo aqui, tanto no astrócito também, o TNF, né, interleucina 1-beta. Já no estado neuroprotetor anti-inflamatório, há uma autorregulação, né, então passa mais para esse momento mais
anti-inflamatório, e aí a gente tem uma liberação maior de interleucina 10, interleucina 4, tanto na micróglia quanto no astrócito. A micróglia, ela acaba tendo uma via M1 e M2, uma via M1 e M2 por causa dessa regulação, digamos assim, desses estados que ela fica, né? Tanto para inflamatório quanto o neuroprotetor anti-inflamatório. Então, eles discutiram que o exercício ele promove uma ativação na diminuição das células glias e citocinas pró-inflamatórias e aumenta citocinas anti-inflamatórias, criando um ambiente anti-inflamatório e neuroprotetor endógeno e reduzindo comportamentos nociceptivos. E as citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 4 e a interleucina 10, elas ativam as células gliais para promover essa sobrevida neuronal e a hiperagesia reversa em animais com a lesão. A conclusão, então, que eles tiveram é que níveis maiores de atividade física e exercício estão associados ao menor risco de desenvolver dor crônica. Por outro lado, pessoas com dor crônica têm níveis reduzidos em atividade física. Então, se existirem estudos que determinam melhor esses protocolos de níveis de exercício, se mais baixos, se de intensidade moderada, fariam com que houvesse uma melhor determinação para atividade física, né? E talvez teria uma melhor aderência desses pacientes com dor. E esse estudo, em combinação com outros estudos, sugere que o exercício físico de baixa intensidade, ele modula positivamente o estado do sistema anti-inflamatório, sistema imunológico em vários locais para favorecer citocinas anti-inflamatórias. Então, em vez de aumento de citocinas pró-inflamatórias, para impedir o desenvolvimento da dor neuropática. É isso. Obrigada. Muito bem, Fer. Já posso respirar agora. Não. Agora que vem as perguntas. Agora que tu fica ativa aí. Fica ativa aí que eu vou pausar a gravação, tá? Que aí fica o teu seminário e a gente vai discutindo aqui as perguntas.